Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? É um prazer estarmos aqui nessa noite, glorificando e exaltando a esse Deus que é vivo, esse Deus que é real, aprendendo um pouco mais dele, aguardando aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor, a palavra do Senhor, ela é viva, e ela ministra aos nossos corações, às nossas vidas a cada instante, amém? Nessa noite eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que o Senhor tem me incomodado há um tempo, que fala acerca da prioridade, das prioridades da vida. O que deve ser uma prioridade para a nossa vida? O que nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida? O que isso qual a diferença que isso vai fazer no nosso dia a dia? E eu coloquei como título dessa ministração as riquezas do Senhor para nós. Por que riqueza, irmãos? Quando nós aprendermos o que nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, amém? E a palavra de Deus nos diz lá em Mateus, capítulo 6, verso 33. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Em Mateus 6, 33. Amém? Pode ser que a minha versão seja um pouco diferente dos irmãos, mas vamos lá. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Amém? Nós precisamos entender as prioridades da nossa vida, nós precisamos entender aquilo que Deus quer para nós. E nós só podemos entender aquilo que o Senhor tem, só podemos priorizar aquilo que deve ser priorizado a partir do momento que nós conhecermos aquilo que Ele tem para nós. E quais são as formas que nós temos de conhecer aquilo que Ele tem para nós? Nós precisamos aprender. Aprender de que forma? Qual a forma que nós temos a aprender? É através da palavra de Deus. Nós só temos dois pilares em que nós podemos ter um relacionamento profundo com o Senhor. É através da palavra, o conhecimento da palavra viva, o que Ele diz, o que Ele fala, e é através da oração. É quando conversamos com o Senhor. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo muda. Todas as circunstâncias, todas as situações mudam. Quando nós começamos a aprender um pouco mais dEle, quando nós começamos a nos aprofundar nele, quando nós começamos a nos aprofundar nele, aí sim, nós vamos viver na plenitude do relacionamento com o Senhor. Amém? Nós temos um exemplo clássico na Bíblia que está lá eu não preciso abrir, lá em Lucas 38, 41, que é o texto que a pastora Ariane roubou na sexta-feira de mim. Eu brinquei com ela que ela ministrou na sexta, e foi um dos textos que ela ministrou, e era o texto que eu tinha como ideia, uma introdução para os irmãos. É um exemplo claro daquilo que nós fazemos quando nós priorizamos Deus e aquilo que nós fazemos quando nós priorizamos as situações ou as coisas. Uma delas, por exemplo, está lá em Lucas 10, 38, 41, onde dá o exemplo de Marta e Maria, das duas. As duas tinham boas intenções no coração, mas somente Maria escolheu a boa parte. Somente Maria priorizou Jesus, priorizou o Senhor. Então essa forma de priorizar, essa forma de escalonar as nossas prioridades, é que nós precisamos começar a entender. Marta estava errada? Não. Ela estava fazendo para Deus, sem Deus. Ela estava fazendo coisas. É a mesma coisa nós estarmos aqui na igreja, trabalhando e fazendo coisas, sem ter uma direção, sem ter um propósito de Deus. Fazendo as coisas de Deus, sem Deus. E Maria não. Maria optou por fazer as coisas que Deus queria. Estar na presença dEle, para estar ouvindo, aprendendo e sendo dirigida por Ele. Amém? Diga para o teu irmão assim: quero ter a atitude de Maria. Amém? Essa atitude, ela faz toda a diferença nas nossas vidas. Quando nós entendemos que nós precisamos estar perto do Senhor, fazendo para o Senhor, nós precisamos aprender desse Senhor. Não adianta a gente estar ali, eu quero fazer para o Senhor, eu quero ouvir o Senhor, mas eu não sei quem é esse Senhor. Eu não sei o que Ele tem para mim, eu não sei qual é o objetivo
de eu estar fazendo para Ele, estar com Ele. Eu não sei. Quando eu me afundo, quando eu me aprofundo na palavra de Deus, quando eu entro para aprender o que a palavra de Deus tem para me dizer, essa palavra ela é viva, amém? E é essa palavra que vai fazer com que eu venha ter um relacionamento, que eu venha conhecer a outra pessoa, porque Jesus nos conhece, Deus nos conhece. Nós cremos nisso, amém? A partir do momento em que nós começamos a conhecer o Senhor, a partir do momento em que nós começamos a visualizar, a entender que esse Deus maravilhoso que nos criou, Ele quer nos dar o melhor dessa terra, a nossa vida começa a mudar. A nossa vida começa a ter uma nova perspectiva. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo, para a gente estar continuando esse momento, lá em 2 Timóteo 3,16, para a gente entender o que é essa palavra, o que é a escritura que nós tanto falamos, que é pregada nesse lugar. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Veja bem o que a palavra está dizendo. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Existem alguns pregadores que dizem, que falam, eu creio na Bíblia de capa a capa. Da frente até no fundo, ou seja, da frente até no final dela. Quando nós entendemos isso, irmãos, esse texto aqui retrata exatamente o que a gente precisa entender para a gente entrar na palavra de Deus e conhecer esse Deus maravilhoso. Esse texto diz assim, que toda a escritura ela foi inspirada por Deus. Nós precisamos crer nisso, simplesmente crer. Ouvir e crer que o Senhor fala através da palavra dele. Ela é útil para ensinar a verdade. Nós estamos vivendo nesse momento, nesse mundo tenebroso, um momento de mentira. São mentiras atrás de mentiras, são situações de engano atrás de engano. No trabalho, na escola, por onde nós passamos, nós estamos vendo situações que estão levando a humanidade para a ruína. E qual a forma que nós temos de andar no caminho correto? É aprender a palavra dele, que ela é justa, ela é útil para ensinar a verdade. Só existe uma verdade. Hoje o mundo prega que a verdade é relativa, não é, a verdade é absoluta, só existe uma. Esse negócio de pregar que existe a tua verdade, a minha verdade, não, existe uma única verdade, e essa verdade é a palavra do Senhor. Nós precisamos crer e confiar plenamente no que o Senhor tem para nós. É essa palavra viva, essa palavra verdadeira, que nós precisamos conhecê-la. E eu vou trazer alguns pontos específicos apenas para nos dar um alerta. O pastor Isaur sempre comenta, uma das expressões mais interessantes e pitorescas que eu já ouvi com relação dele, quando a gente começou a participar do ministério, foi que a palavra de Deus ela é cheia de pepitas, pepitas preciosas, pérolas. A gente ouve isso. E eu comecei a entender e comecei a ver isso quando eu li um texto várias e várias vezes. À medida com que eu ia fazendo isso, o texto ia se revelando a mim. Essa é a palavra revelada do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos ler o texto, nós precisamos entender o que esse texto quer nos dizer. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Ele não só apenas coloca palavras, Ele coloca palavras vivas dentro da Bíblia. Aquelas palavras, elas se mexem. E a cada necessidade tua, a cada momento em que você abrir aquela palavra, ela vai te revelar algo novo. Ela vai te revelar aquela tua necessidade. Ela vai suprir o teu coração. E é verdade, irmãos. Isso é verdade. Mentira, quem prega é o diabo. Mentira, quem traz para nós é o mundo. O mundo jaz no maligno, a palavra assim já nos diz. E não precisa ser nenhum esperto, nenhum inteligente, nenhum estudioso para ver isso. Cada momento em que nós saímos por aí.
Nós muitas vezes vivemos nesse mundo que é a igreja, esse mundo em que nós procuramos viver a verdade, viver aquilo que o Senhor nos deu, viver aquela seriedade. E quando nós saímos daqui, nós nos espantamos com muita coisa. Mas lá em Romanos 12, 2, se não me engano, diz que não é para nós nos conformarmos com esse mundo, mas é para nós transformarmos ele. E de que forma? A partir do momento em que nós aprendermos da palavra. A partir do momento em que nós nos alimentarmos dela. A partir do momento em que nós estivermos cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. Por isso que eu coloquei 2 pilares específicos: palavra e oração. A oração é algo que ela não é um monólogo, não é você falando com Deus. É você falando com Deus e Deus falando com você, no teu espírito ou através da palavra. A multiforme presença de Deus é tremenda e maravilhosa. Ela fala conosco de muitas maneiras. Nós precisamos estar atentos. E para estarmos atentos, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos comer essa palavra. Amém? Nós precisamos condenar o erro. Nós não precisamos condenar ninguém. Nós precisamos entender que nós condenarmos o erro é uma coisa. Nós condenarmos pessoas, não cabe a nós. Não cabe a nós condenarmos pessoas. Sim, erros. Existe uma diferença muito grande nisso. Corrigir falhas, ensinar a maneira correta de viver. Aqui já está remetendo lá para Romanos, que é transformar o mundo, ensinar a maneira correta de viver. Nós precisamos começar isso dentro das nossas casas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a maneira correta. Eu costumo dizer que filho de crente tem que ser crente. Não é uma opção. Ele tem que ser crente, porque ele precisa aprender a palavra. Ele precisa comer da palavra. Satanás ensina os filhos deles a serem malignos, a serem estranhos à palavra de Deus. Mas nós precisamos inverter essa situação. Nós precisamos nos atentar que a nossa vida, ela tem que ser uma vida dirigida pelo Espírito. E a dos nossos filhos, nós precisamos ensiná-los a andar no Espírito. É dessa forma que nós vamos ter um coração tranquilo nessa terra e vamos saber que nós tivemos alguém para lançar. Os nossos filhos são flechas, e quando nós lançamos essas flechas, elas vão mais longe de onde nós estamos. E quando nós as lançarmos lá longe, ela vai pregar a verdade. Amém? Lá longe ela vai falar da palavra que ela ouviu desde criança, porque a palavra do Senhor já nos diz que nós devemos ensinar a criança desde pequena. É isso que o Senhor quer que nós estejamos fazendo. Nós não podemos perder as oportunidades para conhecer, para aprender da palavra de Deus. Nós não podemos perder essas oportunidades. Se nós temos uma pregação, vamos lá. Sexta-feira nós temos culto, sábado nós temos os cultos específicos, as palavras específicas. No domingo nós temos o culto de adoração. E sempre o Senhor fala. Às vezes no momento da pregação nós já estamos cansados, porque passou o louvor, não ouvimos direito, nós escutamos. Nós precisamos ouvir e ruminar essa palavra. Sabe o que é ruminar? A vaca faz, né? Desculpe o termo, mas a vaca rumina. Ela rumina o capim, ela mastiga, ela volta para engole, volta para a boca, ela rumina, e é isso que nós devemos fazer com a palavra. Esse é o termo correto. Nós devemos ler e ler, devemos detalhar, devemos entrar a fundo nela, para que nós possamos compreender os segredos que Deus nos revela através dela. A palavra ela foi escrita para nos revelar muita coisa. A palavra de Deus, ela foi um presente que o Senhor nos deixou, amém? E esse presente nós precisamos tomar posse, nós precisamos conhecer, porque é esse presente que nós vamos conhecer o escritor dessa palavra. Esses segredos, irmãos, como eu falei, eles é o conhecimento revelado de Deus para nós. Muitas vezes as pessoas leem. Quantos de vocês já ouviram que pessoas leram a Bíblia e falaram: não, isso é um livro histórico,
Isso aí é ilusão, isso aí muita coisa não aconteceu, Adão e Eva não aconteceu. Irmãos, mas eu li uma reportagem há tempos atrás, que a NASA dizia que é possível ter todas as raças a partir de um casal. E para um Deus do impossível, isso aí não é isso é fichinha. Então, as pessoas ficam colocando mentiras e mentiras. A NASA provou também que o relógio de Acás parou, que a Terra parou, que tem um erro, que tem alguma coisa que ninguém explica. Mas o que isso quer dizer? Que a palavra de Deus ela é verdadeira. Satanás tenta enganar, mas à medida com que o Senhor quer revelar, Ele revela até para aqueles que não são dele. Muitas vezes Ele levanta um crente, um servo dele, coloca lá dentro da NASA, e aquele camarada vai lá e prova: ó, isso aqui é verdade, isso que eu aprendi do meu Deus é verdade, amém? E é isso que o Senhor tem para nos dar, é isso que o Senhor tem para nos fazer. Nós precisamos ser ousados na palavra, irmãos, nós precisamos ser ousados. Nós, quando abrimos a palavra de Deus, nós não devemos ler, nós devemos ler, reler, 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 reler. Eu aprendi isso toda manhã, eu faço minha devocional, e eu tinha a mania, eu tinha o costume de pegar e ler. Às vezes eu terminava a devocional do mesmo jeito que eu comecei, né? Tinha alguma coisa interessante ali e tal, no texto, onde a pessoa que fez a devocional colocava ali. Mas a partir do momento em que eu comecei a ler, reler, a investir mais tempo nesse momento com Deus, eu comecei a descobrir umas coisas novas. E eu comecei a descobrir que as pessoas que escreviam aquilo também tinham descoberto. Elas também tinham sido reveladas na palavra por situações que elas viveram, ou por situações que elas estavam relatando ali. E a gente precisa ver isso com olhos diferentes. Nós precisamos enxergar com olhos diferentes. Eu gostaria que você abrisse comigo mais um texto lá em Colossenses, capítulo 2, verso 2 e 3. Colossenses, capítulo 2, verso 2. É uma mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Diz assim: eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão dos segredos de Deus. Fala para o teu irmão que está ao teu lado: compreensão dos segredos de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Amém? Todos os segredos do conhecimento e da sabedoria. Segredo, irmão. Segredo não é para qualquer um. Amém? Quando você tem um segredo, é teu, aquilo é teu. Você só revela para quem você quer. E Deus é um Deus tremendo, maravilhoso. Ele revela o segredo para mim e para você que somos filhos dele. Amém? Esse Deus é o Deus que nós cremos, irmãos. Esse Deus é o Deus que nós precisamos visitá-lo todo momento, em todo instante. Eu aprendi no outro ministério que a gente andava que você não apenas ora quando você está no teu momento em secreto. Você ora o dia todo. Muitas vezes o nosso trabalho não permite que nós estejamos orando, que nós estejamos buscando Deus, porque nós trabalhamos com a mente, nós trabalhamos atendendo pessoas, conversando com pessoas, e isso às vezes não permite. Mas aproveite os tempos, aproveite as brechas e fale com Ele. Senhor, o que eu tenho que fazer hoje, eu quero fazer para o Senhor, eu não quero fazer para homens. A partir do momento em que nós mudamos a nossa concepção do que nós estamos fazendo, é para o Senhor, as coisas são diferentes, as coisas são mudadas. Se eu tenho que atender uma pessoa, eu estou atendendo essa pessoa para o Senhor, mas eu não gosto dessa pessoa, eu estou fazendo para o Senhor. Abra um sorriso, porque quando Jesus olhou e te chamou pelo teu nome, Ele não te chamou sisudo, Ele te chamou sorrindo. Amém? Glória a Deus.
É isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer derramado poder, quer derramada unção, quer derramada transformação. O mover constante do Senhor em nossas vidas. E é através da palavra, essa palavra viva. Amém? Dentro da Bíblia, sobre sabedoria, eu separei alguns textos, mas eu vou ler apenas um. Quem quiser anotar, anota lá. Provérbios 1:17. Eu não vou ler. Provérbios 9:10, Provérbios 17:27. Eu gostaria que você abrisse comigo Provérbios 9:10. Provérbios, capítulo 9, verso 10. Por gentileza. Provérbios, capítulo 9, verso 10. A palavra diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Diga para o teu irmão: temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão de todas as coisas. É aquilo que eu falei, irmão, desde o começo. Se nós conhecemos esse Deus Santo, nós temos compreensão de todas as coisas. O conhecer a Deus, através da palavra viva, através da palavra santa. É isso que nós precisamos, conhecê-lo, ter relacionamento. Amém? A palavra também ela é luz, né? Como Jesus é a luz do mundo, que diz lá em João 8:12, que Jesus é a luz do mundo. Salmos 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Se nós temos o conhecimento, aquilo já foi nos revelado. Antes de termos o conhecimento, voltando um pouquinho, nós estávamos nas trevas, ou seja, nós não enxergávamos muita coisa. A partir do momento em que temos o conhecimento, essa luz vai iluminar o meu caminho. Essa luz é o Senhor. É a luz divina entrando sobre as nossas vidas, pelas nossas vidas, nos abrindo e nos dando entendimento. Amém? A palavra de Deus também ela nos traz fé. Em Romanos 10:17, por favor, abra lá para mim. Romanos 10:17. A palavra de Deus diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Nós ouvimos, nós lemos e nós praticamos essa mensagem, porque a fé vem pelo ouvir. Fé, ouvir, prática. Amém? Quando nós temos fé, irmãos, muita coisa acontece. Nós temos visto aqui dentro dessa igreja o que Deus tem feito através da fé de um homem. E nós precisamos buscar em Deus um entendimento para que nós possamos alcançar a mesma fé que o Senhor liberou ao pastor Isaor, como pessoa. Agora estou dando um nome específico, como muitos outros homens de Deus que têm fé. Eu estou colocando assim, que nós precisamos buscar essa fé. E é através do conhecimento da palavra. A palavra nos garante. A palavra nos dá o entendimento. E é através dela que nós vamos chegar lá. Em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, mas nós vamos receber. A palavra está dizendo. A palavra está dizendo. A partir do momento em que nós buscarmos e pedirmos a Deus isso, né, aquilo que nós temos fé, uma cura, uma transformação. A partir do momento em que você orar pelo aquele teu amigo que está lá no mundo, que você sabe que ele precisa vir para Jesus. A partir do momento em que você orar com fé por ele, você está reivindicando aquela vida para o Senhor. Senhor, eu quero essa vida, que essa vida esteja comigo. Eu quero que essa vida esteja aqui ao meu lado, servindo ao Senhor. Quando eu oro por essas pessoas que estão perdidas, que ainda não conhecem o Senhor, nós estamos falando para Deus: Senhor, eu quero que essa pessoa esteja aqui. Eu estou orando por ela, porque eu quero que o Senhor
esteja trazendo ela para nós. Nós estamos reivindicando, nós estamos chegando, Senhor, ajuda-me a levar a palavra da verdade para aquela pessoa. Ajuda-me a transformar a situação daquela pessoa. Ajuda-me a mudar o mundo em que ela vive. A botar Romanos em ação. Amém? Então é isso que nós fazemos, né? Quando nós temos fé. E essa fé ela é adquirida através da palavra também. A palavra de Deus ela é rica, ela é tremenda, ela é maravilhosa. E ela nos dá possibilidade de mover céus e terras. Ela nos dá a possibilidade de alcançar o sobrenatural de Deus, porque ela é o conhecimento revelado de Deus. A partir do momento em que nós nos mergulhamos na palavra e esse entendimento ele vem a nós, nós vamos fazer coisas grandes e poderosas em nome de Jesus, amém? E quando nós oramos, irmãos, quando nós oramos, nós temos um relacionamento com Deus. Deus nos conhece, amém? Quem tem certeza que Deus nos conhece e sabe tudo o que fazemos, nós não podemos esconder nada de Deus. Existem situações em que as pessoas falam, não, mas eu não posso orar nesse momento, eu estou de bermuda. Não estou falando numa igreja, num templo, num local inadequado, mas eu não posso orar porque eu estou de bermuda, eu não posso orar na minha casa porque eu estou de bermuda, eu não posso orar quando eu estou no banho. Irmãos, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Quem dirá ver você nu? O Senhor vê todas as coisas, Ele te conhece. Então todo lugar que você for, tudo que você fizer, você pode esconder de mim, você pode esconder do Luciano, do Leandro, do Luiz, você pode esconder de várias pessoas, muitas coisas erradas que você faz, mas Deus vê todas as coisas, não tem como escapar, irmãos. Essa é a verdade que nós precisamos entender, e quando nós entendemos isso, nós aprendemos a ter temor no Senhor. Não é medo, é temor em tudo aquilo que Ele tem para fazer, em tudo aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas. E eu gostaria de levar você a ler um texto comigo lá em Tiago, capítulo 5, no verso 16, que diz assim, Tiago 5, 16, a palavra diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Fala para o teu irmão que está ao teu lado. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém? E assim, irmãos, aqui diz a palavra aqui em 5,16, já voltando um pouco em sabedoria, diz assim, portanto confessem os seus pecados uns aos outros. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você abre o seu coração. Nessa igreja nós temos os grupos familiares, né? Você tem os seus líderes, você tem os seus pastores. Então, você precisa abrir o seu coração, confessar o seu pecado, se for o caso, para essas pessoas de confiança. Amém? São pessoas escolhidas. Não fale a tua vida para pessoas estranhas, principalmente para aquelas pessoas que estão no mundo, elas não vão entender. Aqui está falando, confessem os seus pecados uns aos outros. Está falando num contexto específico. Amém? Contexto igreja. E essa oração obediente, irmãos, a oração de uma pessoa obediente em Deus tem muito poder. Quando nós andamos em retidão, quando nós andamos firmados na palavra, relacionamento com Deus, busca no Espírito Santo, isso faz toda a diferença. Nós não podemos esconder nada do Senhor, e Ele sabe quem são essas pessoas obedientes, e sabe da onde vem esse poder. Muitas pessoas falam, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. Se você tem conhecimento da palavra, você não vai fazer, porque essas coisas não vão estar no teu coração. Amém? Nós precisamos ter o conhecimento da palavra, para que a gente ande em retidão, na correção do Senhor, em verdade no Espírito. Amém? E quando nós fazemos essa oração,
que Deus nos ouve, lá em Salmo 66, 18, que nós já confessamos os nossos pecados, né? Nós já falamos, nós já estamos limpos, e nós temos esse poder. Lá em Salmo 66, 18 diz assim: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Aí quando fala em maus pensamentos, outras versões trazem como pecado. Mas são coisas ruins, são coisas que vão contra a palavra de Deus, são coisas que vão contra a lei de Deus. Isso, a gente vê que nesse momento, enquanto a gente não está limpo, a gente precisa buscar pureza, buscar relacionamento. E quando nós nos relacionamos com Deus, é alguém que nós nos relacionamos que não tem segredo. Pense nisso, não tem segredo. É algo totalmente livre. Se você tem alguém que você precisa liberar perdão, é com Deus que você precisa chegar. Senhor, eu preciso liberar perdão para uma pessoa. Eu preciso amar determinada pessoa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E é com o Senhor, é nesse relacionamento que Ele vai te mostrar. É nesse relacionamento que Ele vai te direcionar. Se você sente o desejo em falar com algum irmão, falar com alguém de confiança, abre o teu coração, peça para que Ele ore por você, para você alcançar aquilo que realmente você deseja. Amém? A importância de andar com Deus, lá em Salmos 4:3, diz assim: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Cuidado especial. Você já pensou? Um Deus infinito, que tudo vê, que tudo sabe, e te cuida de uma forma diferenciada, e te trata de uma forma diferenciada como filho. Não só você, mas todos os filhos se colocam e que se prostram diante dele. A gente precisa entender isso, que nós temos quem clamar, nós temos a quem clamar quando nós precisarmos. É o Senhor que ouve. Amém? Quando nós entendermos isso também, nós teremos grande vitória. E tudo que fizermos na nossa vida, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Tudo, irmãos, tudo. Logo na nossa conversão, no primeiro ministério em que a gente estava, a gente foi ministrado por uma pessoa, né? Um ministro de Deus, alguém que prega a palavra, que é um pouco diferente, né? Essa pessoa veio do mundo, essa pessoa fazia pouco tempo que tinha sido convertida, mas ela andava num nível com Deus tremendo, andava num nível de Deus maravilhoso. Ela conversava com Deus todo o tempo, e essas experiências começaram a invadir o nosso coração. Eu e Dariane, na época, a gente já estava junto, e começou a invadir o nosso coração de uma forma tremenda. E essa pessoa sempre falava assim, que até no momento em que ele ia comprar um aparelho de barba, ele perguntava para o Senhor qual seria. Se você conta algo assim para uma pessoa comum que não entende que Deus quer o melhor para você, você vai achar que esse cara é louco, que esse cara é insano, e que esse cara não devia estar nem chegando perto de uma igreja. Mas ele deu um exemplo tão clássico e tão simples de algo que nós precisamos fazer a cada momento, que a gente precisa assimilar isso de uma forma em que a gente não venha perder a bênção de Deus, porque tudo que Deus tem para nós é bom, perfeito, agradável, amém? E tudo que nós vamos escolher, nós precisamos de uma direção de Deus. Tudo aquilo que nós vamos fazer, precisamos de uma direção de Deus. Uma decisão que nós temos que tomar no nosso trabalho, uma decisão que nós temos que tomar na escola, uma decisão que nós temos que tomar com uma pessoa num relacionamento, quer seja no início de uma oração, quer seja no início de um namoro, quer seja num casamento. Deus precisa estar à frente de tudo. Deus já tem a pessoa certa para você, solteiro, amém? Essa pessoa já foi escolhida a Deus por dedo. Ele escolheu a dedo essa pessoa. Essa pessoa está escolhida, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Só que existe um detalhe em toda essa história: nós temos o livre-arbítrio.
E se nós temos esse livre-arbítrio e usamos errado, nós podemos sair do propósito de Deus para as nossas vidas. E para que isso não venha acontecer, nós precisamos ter relacionamento. Nós precisamos fazer o quê? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos fazer o quê? Conhecer a palavra. Precisamos fazer o quê? Orar. Precisamos jejuar para mudar o meu corpo, a minha alma, fazer com que a minha alma se renda ao Senhor e ela venha se prostrar e deixar com que o Espírito Santo de Deus venha ter poder e transformação na nossa vida. Amém? Então, irmãos, tudo o que nós precisamos fazer é colocar em primeiro lugar o reino de Deus, aprender da palavra, ter relacionamento com Ele e abrir o nosso coração para que Ele venha fazer, para que Ele venha transformar, para que Ele venha renovar as nossas forças a cada dia. Eu gostaria que você abrisse comigo mais um texto lá, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, no verso 23, Colossenses 3:23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não a pessoas, aquilo que eu já falei. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, aquilo que Ele tem guardado para o seu povo. E o que é aquilo que Ele tem guardado para o seu povo? Quem sabe o que é aquilo que Ele tem guardado para o seu povo? São os segredos de Deus para as nossas vidas, amém? Que nós só vamos descobrir se nós andarmos com Ele, se nós priorizarmos o Senhor, se nós colocarmos a palavra como o nosso nortear, como o nosso leme. E a partir do momento em que nós colocarmos a palavra como o nosso leme, e a oração como o nosso propósito, nós vamos ter vitória em nome de Jesus, amém? O final que nós desejamos está em Deus. Se nós colocarmos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo dará certo. Tudo. Não existe o que não vá dar certo. A princípio você pode até achar, esse negócio não está funcionando, esse negócio não está dando, mas tenha fé, tenha fé, tenha fé. O Senhor primeiro restaura pessoas, para depois restaurar relacionamentos. O Senhor primeiro restaura pessoas, antes de restaurar uma igreja. O Senhor primeiro restaura pessoas, antes de restaurar uma cidade. O Senhor primeiro restaura pessoas, antes de restaurar um estado. O Senhor primeiro restaura pessoas, antes de restaurar um país. Amém? Quem crê nisso? O Senhor é um Deus vivo, que pode transformar as nossas vidas aqui e o nosso país. Esse mundo perdido, esse mundo tenebroso, como a Bíblia diz. Nós precisamos ter fé, irmãos, precisamos ter coragem. E Jeremias, esse texto de Jeremias fala muito comigo. Jeremias capítulo 29. A primeira vez que eu ouvi esse texto assim, eu fiquei louco. Eu não tinha o entendimento que eu tenho da palavra hoje, mas assim me falou muito comigo. Jeremias capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, verso 11, diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Amém? O Senhor não quer ninguém pela metade. O Senhor não quer eu e você pela metade. O Senhor nos quer por inteiro, porque Ele tem o mundo inteiro. Ele quer colocar o mundo inteiro aos nossos pés. Todo o poder foi dado a Jesus. Jesus foi obediente, e obediente até a cruz.
Quando nós falamos em obediência, chocam as pessoas no mundo de hoje. As pessoas ficam chocadas porque obediência é submissão, e submissão hoje para muitas pessoas é algo ruim, é algo que não leva a nada, é algo que você está se rebaixando. Mas a partir do momento em que você entende submissão com que a palavra ela nos ensina, nós vamos ter vitória. Quando você entende que você ser submisso ao teu chefe, lá na empresa que você trabalha, porque ele é teu superior, e toda a autoridade foi colocada por Deus na tua vida, a tua vida começa a ter uma visão diferente. Você precisa entender, irmãos, como eu preciso entender, que o Senhor, Ele batalha por nós, Ele peleja por nós. Quando isso acontece, quando Deus se dispõe, quando Ele paga qualquer preço, não é por qualquer um, é por aqueles que estão em verdade com Ele, é por aqueles que têm relacionamento com Ele, é por aqueles que colocaram em primeiro lugar Ele. Por isso que o texto central dessa ministração, que Deus tem colocado e tem me incomodado, é em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus, segundo lugar nós temos a família, terceiro lugar nós temos o trabalho e quarto lugar nós temos a igreja. Por que existe essa escala? Por que existe essa relação? Deus é em primeiro lugar sem questionamentos, acima da nossa família, acima de tudo. A família, nós precisamos ser corretos, precisamos ser retos, porque a Bíblia fala com relação ao bispo, com relação ao presbítero, que a casa dele tem que ser perfeita. Ele não pode ser dado ao vinho, os filhos têm que andar em correção, tem que ensinar os filhos. E por que o trabalho? O trabalho, irmãos, é o nosso ministério. Por que você foi colocado aonde você foi colocado? Porque lá você tem uma missão, lá você precisa falar da verdade, lá você precisa falar quem é o Senhor, lá você precisa dar bom testemunho, lá você precisa falar: eu creio num Jesus que morreu na cruz e foi obediente até ela, e é por isso que eu pretendo ser assim. E não se frustre se você tropeçar, não se frustre se você errar, você tem um juiz que é a teu favor. Se você fizer isso inconscientemente, um erro inconsciente, algo que te levou a pecar, você pode voltar para Jesus, e você pode colocar o teu coração. Hoje nesse mundo nós passamos por muitas situações em que nos fazem errar, e se nós nos colocarmos diante de Deus e pedirmos da proteção, nós vamos ser protegidos. Porém, ainda na pior, na última das hipóteses, se errarmos, nós temos um juiz que é Jesus. Amém? E por último a igreja, porque não adianta nós fazermos o trabalho dentro da casa de Deus, se nós não temos uma vida reta nele. Não existe outra forma, irmãos, de nós trabalharmos dentro da casa do Senhor, se nós não tivermos uma vida correta. Amém? Eu gostaria de pedir para vocês se colocar em pé, colocar o teu coração diante de Deus nesse momento. Gostaria de chamar o louvor, estivesse subindo. Você colocar o teu coração, feche os teus olhos nesse momento, coloque o teu coração, comece a ver o teu coração, comece a enxergar aquilo que o Senhor quer fazer. Clame a Ele, busque a Ele, porque é nesse momento que o Senhor vai te dar a verdade, vai te dar a direção, é nesse momento que Ele vai te direcionar através da palavra, é nesse momento que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, a partir do momento em que você colocá-lo em primeiro lugar. Se o teu esposo ou a tua esposa não é convertida, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida e ore, simplesmente ore, que Ele virá. Se você tem um amigo que você quer perto, ore e Ele virá, o Senhor em primeiro lugar, e tudo vai bem na tua vida. Amém? Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor Jesus, diante de tua presença, Pai, nós glorificamos o teu santo nome, exaltamos ao Senhor, porque tu és fiel, a tua palavra é fiel,
a Tua graça se manifeste, se renove em nossas vidas a cada manhã. Por isso nós estamos aqui nesse momento, tendo o privilégio em ouvir Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para essa igreja, ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso coração, ele é ministrado para o Senhor domingo a domingo. Nós sabemos que esse coração que o Senhor nos deu, ele é de carne, é um coração que é receptivo, e ele vai nos levar próximos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo meu irmão que esteve aqui nessa noite, pelo meu irmão que ouviu, ó Pai, a palavra que o Senhor ministrou em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque a verdade do Senhor foi dita. Nós sabemos que a verdade é essa verdade que liberta, é essa verdade que nos transforma, é essa verdade que nos renova, essa verdade que nos leva aos lugares mais altos, aonde nós podemos nos render, nos prostrar, orar ao Senhor, transformar vidas, transformar situações. E em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento, tira todas as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver que o Senhor deve vir em primeiro lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus de Nazaré, nós clamamos ao Teu Espírito. Espírito, flui poderosamente sobre nós. Derrama do poder do céu nessa noite em nossas vidas. E tira toda a carnalidade. Tira todo o sentimento humano e nos coloca sentimento do trono, sentimento de graça, amor por vidas, amor por pessoas, amor pelo Senhor que transforma corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos revelado, o Senhor tem nos dado. E em nome de Jesus, nós abençoamos a amada igreja nesse momento, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a sentar mais um minutinho. Amém. Paz, Senhor. É uma bênção poder ministrar a igreja, uma bênção podermos estar aqui nessa noite que é tão especial. Sempre no primeiro domingo do mês, então nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, através da ceia, da mesa. E quando nós ceiamos, quando nós tomamos o pão, tomamos o cálice, dentro da igreja do Senhor, nós estamos declarando que nós temos uma aliança com o Senhor. Nós estamos declarando que nós dependemos do Senhor em tudo que nós fazemos. Nós ouvimos aqui que é só a palavra, é só a oração. Eu quero encorajar você que talvez não tenha lido ainda a palavra, que talvez não consiga ter um entendimento. Eu quero profetizar e declarar pela autoridade do nome de Jesus que você vai sair daqui não só alimentado com a ceia do Senhor, mas alimentado mesmo na tua mente. Que a palavra do Senhor vai fazer diferença quando você abrir a Bíblia durante essa semana. Isso vai fazer diferença. Você também que ainda não conseguiu orar ao Senhor assim, Senhor, eu quero falar com o Senhor de verdade. Eu quero declarar e profetizar também que a partir dessa semana, quando você menos esperar, você vai estar falando com Deus, lavando louça, estendendo roupa, andando na rua, e você vai ver que o Senhor também vai falar com você. Amém? Por isso nós vamos cear, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus santo que ouve a nossa oração, que conhece o nosso coração. E nós, como igreja, nós vamos cear. Eu queria pedir que os irmãos estivessem atentos e esperando. Nós sempre recebemos o cálice, né? Tem o suco, o pão ali junto no kitzinho, mas eu queria fazer diferente nessa noite. Então, eu e o Josmar estamos aqui juntos para ministrar. E nós gostaríamos que você esperasse um pouquinho aí com o teu copo, para que a gente pudesse cear juntos, em unidade. Amém? Nós vamos declarar que essa igreja é uma igreja unida. Amém? Vamos fazer uma bagunça santa? Os irmãos que estão lá mais para trás, vamos vir mais para frente aqui? Vamos chegar todo mundo junto e nos colocarmos em pé para ceiar? Vamos fazer isso? Uma coisa que chamou muito a minha atenção enquanto você está vindo, eu quero testemunhar, irmãos. Quando nós saímos de um ministério, que nós convivemos durante muitos anos, foi muito difícil para nós tomarmos aquela decisão, foi diante do Senhor que nós fizemos isso, e quando nós chegamos até essa casa, aquilo que tocou profundamente o meu coração, a irmã Adriana já falou hoje aqui, foi algo que realmente fez diferença nas nossas vidas, foi quando o pastor daqui de cima, ele declarou que nós não estamos aqui diante da mesa da comunidade Embaixadores de Cristo.
Você não está aí diante da mesa da embaixadores. Nós estamos todos aqui diante da mesa do Senhor Jesus. Nós estamos numa comunhão onde o reino de Deus é exaltado. Nós não estamos aqui debaixo de uma placa, de um jugo, de uma coisa que tem que ser assim. Não, nós estamos aqui por amor, por alegria, por voluntariamente entender a obra de Jesus Cristo na cruz. E ceiamos com essa mesma alegria, amém? Porque nós participamos juntos da mesa de um Deus santo e poderoso que conhece cada detalhe da nossa vida. Então nós vamos cear com alegria nessa noite, entendendo que nós não estamos sozinhos, né? Você vai trocar o teu cálice com o irmão que está ao teu lado, com quem está na tua frente, atrás de você, ceia com a tua família, forma mesmo essa aliança, faz em unidade, porque é por isso que Jesus morreu. Ele morreu sozinho, hoje eu li isso lá, ontem eu li isso, né? O Senhor Jesus morreu sozinho naquela cruz, para que eu e você, para que nós fôssemos família, para que nós estivéssemos juntos, unidos no mesmo propósito, amém? Glória a Deus por isso. Amém. Lá em Mateus 26 a 29 diz assim: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Amém? É esse Deus maravilhoso que nós vamos cear, que nós vamos relembrar o grande feito que Ele fez sobre nossas vidas. Amém? Então o Senhor tomou, né? E nós fazemos isso como um símbolo. Até que o Senhor volte buscar a igreja, cada vez que a gente se reúne, que a gente junto consegue cear, consegue tomar o pão, se alimentar dele, entender que é o corpo do Senhor Jesus e que a graça dele se renova nas nossas vidas. E quando nós tomamos o cálice e compreendemos que esse sangue quente, poderoso do Senhor traz vida às nossas vidas, nós estamos lembrando daquilo que o Senhor Jesus fez. Não saia daqui sem lembrar que Jesus te escolheu, te chamou pelo nome, te fez livre da sepultura, amém? Nós vamos servir, os irmãos vão servir, e depois nós vamos orar juntos para então tomarmos a nossa ceia, amém? Você está em família, se você sente o desejo, troque com seu familiar, anuncie com ele que você tem uma aliança com ele, e você tem uma aliança e vocês têm uma aliança com Cristo. Com teu familiar, com teu irmão, com teu amigo, com o teu querido que está do teu lado. Troque e declare isso, que você tem uma aliança com ele e vocês juntos uma aliança com o Senhor Jesus. Amém? Troque e vamos cear em nome de Jesus, como igreja. Todo mundo recebeu? Amém? Que nós trocamos o pão, nós declaramos: eu tenho uma aliança com Jesus, eu tenho uma aliança com você, amém? Renove a tua aliança com Jesus nessa noite, renove a aliança com o irmão que está ao teu lado, amém? Se você não tem família aqui, talvez você não tenha família de sangue, mas você está na família de Deus, então troque com o irmão na família do Senhor, amém?
à frente, meu querido.